O meu ficou só descampado, sabe? No portal, não é engrenagem também. Engrenagem do vagão. O meu ficou total. Só que eu fui a ponta do dedo com a cara inteira. Ia cair dentro da rosca. Cortou com o dedo? Mancou na época. Porque metade da unha junto saiu tudo junto. Esparramando. Lá no final do trato ficava um monte. A coluna falhou e ia cair dentro da rosca. Vamos começar o culto? Que tal? Bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos. Agradecemos a Deus por mais uma oportunidade. Eu falo que não ia vir quase nada, né? Ninguém viu, né? Como é que melhorou? Tá vendo? A velha aqui eu tava, você acha que vai ser eu sozinho, então eu vou cantar sozinho aqui. Aí apareceu o irmão Antônio, já não tá. Aí estava tocando aí, veio subiando lá dentro, subi para o montão, quem está subindo? Não é, subi para o Daniel. Tá bom, melhorou. Aí depois eu falei, chegou mais, o Daniel de morrer. Então vamos. Celebramos a vida, irmão. A vida. Vamos fazer a primeira oração. Amado Deus e Pai, queremos agradecer a Ti por mais esta oportunidade que nos está concedendo agora. Agradecemos pelos irmãos aqui reunidos, nós como igreja, pedindo em favor de culto, dos hinos, que possamos, Pai, aprender um pouco mais de Ti, de sabedoria, pedimos saúde, pedimos crescimento espiritual, pedindo em favor do dia. Pedimos em favor da viagem no estádio de Paulo, que nos esteja abençoando. E amanhã no tratamento
Agora qual? 106. Eu fui perceber agora, olhando na nota que eu estava seguindo isso aqui, eu tinha esquecido de ver lá, eu fiz uma nota, foi a outra nota.
Pai e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos pela oportunidade que nos tem dado em manter em pé e estar aqui para louvar teu santo nome e para ouvir a tua palavra, Deus, e que o Senhor nos abençoe a cada um aqui de nós, representando as suas famílias. Abençoe também aqueles que não puderam vir, os que estão viajando, que o Senhor esteja amparando pela sua santa mão, desviando de todo mal, Pai. Santo Pai amado, te agradecemos e que o Senhor esteja abençoando esse culto que está para se iniciar, Pai, a tua palavra. Abençoe também a tua igreja esparramada pela face da terra, os pastores, os condutores da tua palavra, Senhor. Santo Deus, te agradecemos pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém. 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 Não vai estudar. 287. 287.
Então, os irmãos, na verdade também, peço ao Daniel, faz a mesma oração, Daniel, que Deus abençoe mais uma vez, já lembrando para ele na frente, nossa, se Deus permitir, não sabe daqui para lá o que acontece, que abençoa a nossa. Bendito Deus e eterno Pai, perdão te peço por minhas faltas. E viemos te agradecer, Senhor, pela tua misericórdia para conosco, pedir em favor das necessidades de cada um de nós, que o Senhor nos socorra, a fim de que possamos te servir por gratidão. Pedimos em favor do pastor e da família dele, não somente neste momento, mas dos seus projetos de amanhã, de daqui mais um pouco, a viagem. Enfim, Senhor, tudo o que há de suceder, que o Senhor possa estar coordenando na tua misericórdia. Pedimos em favor da palavra do pastor ao transmitir a tua palavra. Pedimos em favor do irmão Paulo, onde está também, trabalhando, que o Senhor o guarde na tua misericórdia e todos que estão com ele. Em nome de Jesus que te rogamos e agradecemos. Amém. Amém. E também estou pretendendo que, se Deus permitir, da noite, no culto do pastor Joel, que a Simone, ela é de lá sempre convida, o Ademir. Olha lá, o pai vai só para memorial, foi toda vida. Aí foi uma vinda nossa, foi visitar. Então, até tipo, né, quando ele tinha lá, acho que um ano namorar, e seu pai falou que na próxima filha ia lá. O que tem esquecido? Oi? Senhor, eu convite o saudoso irmão velho, a proposta para que mandamos nossa oração então para aquela igreja. A gente nunca mais usou isso aqui, hein? Nunca mais usou. Mas, velho. Então, tá bom? Sim. Então vamos botar. Então Então tá bom, vou botar. Chega e fala para o pastor Joel lá. Amém. Se tivesse esquecido desse povo velho fazer isso. Não, boa. Nunca vi esse vídeo por isso. Então tá bom. Então vamos continuar o estudo em Hebreus. Domingo de manhã passou, tá? Terminando o capítulo 2 e começamos no capítulo 3. Vamos até o versículo 6. aproveitando o gancho, se Deus permitir, hoje eu estarei também na igreja de Duartina à noite. Que Deus. Tá bom. Vou fazer uma viagem com duas. Eu aproveitar, vou visitar minha irmã e à noite. Aproveitar que estou por lá. Acho que o Fabiano já está indo para lá. Não sei se já tem algum interino na Fabiano, estava indo. Tá. Até disponível tem um pastor para pegar a cidade. Falou ontem, fez até um suicídio. 42 falou que eu não vi. Então, olha, vamos Hebreus capítulo 3, mas depois vamos em Salmo 95, do versículo 7 ao 11, que fala o mesmo assunto. Eu peguei de lá e passei para cá também. Então, aqui, no versículo 6 de Hebreus capítulo 3, o apóstolo diz assim: mas Cristo, como Filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservamos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Então aqui, olha bem, ele descreve aqui uma clara distinção feita entre a casa de Deus do Antigo Testamento e a casa de Deus no Novo Testamento. Que a casa de Deus aqui no Novo Testamento, na Nova Aliança, somos nós, mas não o prédio, a igreja. Então, Deus, Ele não habita no prédio, Ele habita na igreja, nos nossos corações. Mas Ele fala, se mantivermos nossa confiança em Cristo Jesus, que morreu na cruz para pagar a dívida que o homem tinha para com Deus. Mas se nós mantermos
manteremos até o fim, não é que perseverar até o fim. E em seguida teremos vitória sobre a sua vinda. Se nós mantermos até o fim, nós não perderemos a salvação. Além da salvação, nós teremos vitória. Vitória de ter combatido o bom combate, tido a carreira cristã que nos foi proposta, firme, ligado ao corpo de Cristo, que é a igreja dele aqui na terra, a igreja local. A igreja local, que está em qualquer lugar no mundo, a igreja de Cristo é aquela igreja que ela não tem uma sede, ela não tem uma matriz, creio assim, que aí ela decide entre ela, tudo restrita, muito restrita a igreja. Essa é a igreja que o cabeça é Cristo. Não quer dizer que as outras não é igreja, mas a igreja de Cristo, no modelo que Cristo deixou, é a igreja local. Nós percebemos isso em Apocalipse, no João, ele tratou com as 7 igrejas, cada uma ele tratou diferente. Ele não pôs todas, como ele fosse o chefe das todas, como a matriz. Todas, não, cada uma é cada uma, diferente. E o apóstolo João, ele tinha essa autoridade, porque ele era apóstolo, hoje não tem apóstolo. Os apóstolos poderiam, como o apóstolo Paulo, corrigir a igreja por carta, por exortação. O apóstolo Paulo estava organizando as igrejas. E nós hoje não temos, hoje, cada igreja, ela resolve os seus problemas entre elas, dentro. Não, outra não envolve. Então aqui aí nós temos vitória. Antes de ir lá também, vamos ler o 7 aqui, antes de ir em Salmo. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirde hoje a sua voz. Então, esse hoje, ele é todo o tempo presente. Quando ele escreveu, ele falou hoje, esse hoje é sempre. Aí aqui no Salmos 95, no versículo 6, vamos começar no versículo 6. Olha, ele diz assim, ó, vinde, adoremos e prostremo-nos. Vinde, adoremos e prostremo-nos. Ajoelhamos diante do Senhor que nos criou. E esse vinde também é hoje também, ele sempre presente vinde. Esse vinde ele vale até na hora da morte. Depois que a pessoa partiu, esse vinde não serve mais, acabou esse vinde. Ele perdeu esse vinde. Ele perdeu de aceitar esse vinde e adorar ele. Então ele está convidando o seu povo para vir adorar juntos. É junto. Ele fala, prostremos-nos, quer dizer, ajoelhamos diante do Senhor que nos criou. Ele está dizendo aqui para humilhar perante o Senhor. Humilhemos-nos, aceitemos as suas orações, sua correção, diante dele, com adoração. Aceitar tudo com adoração, porque ele é o repouso de Deus, um repouso inefável. Repouso de Deus quer dizer descanso de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o sabático, o sábado. Ele descansou, Deus descansou. Então, ele sendo o sábado nosso hoje, porque o sábado quer dizer descanso, repouso. Deus fez o mundo em 7 dias, depois descansou. Então, nós descansamos no Senhor. Irmãos, quão maravilhoso é a graça de Deus em Cristo Jesus. A graça de Deus convida aos pecadores ao arrependimento, para aquele que não tem arrependimento, não se arrependeu.
descanso, repouso de Deus. Trata-se de um repouso que nunca pode ser perturbado. Quem está em Cristo nunca fica perturbado por doutrinas, com tentações. Ele está descansado em Cristo. As tribulações nos perturbam, as tribulações nessa parte, a parte humana, sofrimento, mas a paz interior de Cristo reina, nada perturbará. Medo de morrer, medo de que vem depois após da morte. Porque as suas maravilhas são reveladas pelo Deus da glória. As maravilhas de Deus. Por isso adoramos o nosso Deus. É por isso que não é escândalo com a adoração. Levar o meu que está cantando triste ou sombrio, foi o meu viver. Olha bem, triste ou sombrio, estava no escuro, foi o meu viver lá no mundo, agora não. Porque Ele é o nosso Deus, o nosso Criador. E nós, povo do seu pasto, as ovelhas da sua mão. Fala, se hoje ouvirem a sua voz, nós ouvimos a voz do Senhor. Ele nos chamou para nós vir aqui hoje, Ele nos chama. Irmãos, veja só que privilégio é dizer, Ele é nosso Deus. E que somos o povo de seu pasto. O alimento vem dele. Pasto quer dizer alimento. Alimenta as ovelhas. Ele nos alimenta. As ovelhas de sua mão. Então, fomos criados por Deus. Não fomos criados por nós mesmos. Não fomos criados. Fomos criados quando Deus criou Adão, criou perfeito. Ele criou o homem com sabedoria. O homem é sábio. Só que o homem tem um livre-arbítrio de escolha, tem inteligência, pensa. Então, fomos criados por Deus, regenerados por Ele e não por nós mesmos. Nós não fomos regenerados, nascidos por nós mesmos. Neste caso, significa que Deus criou as ovelhas. As ovelhas são de sua mão. E consequência também disso tudo, Ele admoesta, Ele nos aconselha, Ele cuida de nós, Ele nos admoesta para nós ouvir a voz do pastor das ovelhas. Esse hoje é sempre Jesus. Aí ele fala no versículo 8 que ele fala, não endureçais os vossos corações, da provocação, de como morria da tentação do deserto. Provocação, contenda. Quando tem provocação, tem contendas. Era o tipo de Israel para com Deus durante 40 anos de peregrinação pelo deserto. Quando os vossos pais me tentaram, me provocaram e viram a minha obra. O deserto foi um tempo de prova para Israel. Infelizmente, eles fracassaram. Israel tentou ao Senhor no deserto, recusou acreditar, apesar de que eles viram a obra de Deus. E hoje acontece a mesma coisa, quase. Não sei se é até pior, né? Ver a obra de Deus. Aí vem, nós vemos a obra de Deus numa pessoa. Ele vê a obra de Cristo, conhece a Escritura. Eu vejo o que Cristo faz na vida de uma pessoa e não acredito. Então aqui no 10 ele fala assim, 40 anos estive desgostado com esta geração e disse, é um povo
que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos. Erra de coração, parece que tem prazer de errar. Falando do povo de Deus, vocês não acham que o povo de Deus também faz assim? Erra de coração, tem prazer de errar. Está sabendo que está errado, está sabendo que fora da igreja está errado, mas está sabendo um monte que faltar nos cultos sem necessidade, por desânimo, qualquer outro problema, a não ser uma coisa força, não tem maior. Está errado. Israel, o povo, desafiou a Deus para proporcionar uma mesa para eles, perante eles, no deserto. E quando lhe proporcionou, declarou que era melhor que a de Faraó. Por isso desejaram nomear um capitão para voltar para o Egito. Vamos dar uma brida lá no começo de Números, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 4. Números, capítulo 14. Mas vamos começar no versículo 1. Espera lá, podemos achar. Números 14, versículo 1. Era o versículo 3, mas vamos começar de 1 ou 2 também. Números, à frente de Êxodo. Então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite. Olha, toda a congregação, sabe que a congregação está tudo reunido, a congregação toda levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite. Versículo 2: e todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, exclamando, ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto. Olha, eles falaram assim, mas trazer nós aqui, mas antes tivesse ficado por lá mesmo, tivesse morrido. E eu vou te falar, mas antes tivesse morrido no mundo. Vem com uma vida dessa, que muita correção, muito Bíblia, muita exortação, exige para confessar pecados. O crente acha que fica em falha com a igreja, com o pastor. Primeiro é com Deus. Então ele diz assim: quem dera tivesse morrido na terra do Egito, ou quem dera tivesse morrido no deserto. Aí ele fala no 3: e por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, por isca, né? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? É a mesma coisa que você falou, não seria melhor voltar para o mundo, a voltar onde eu era, voltar a continuar com meus costumes, meus vícios, voltar a beber. Tem muito que volta àquela vida, largar aquela vida que era tão boa, para caralho, né? Então ele fala, e porque o Senhor nos traz a essa terra para cairmos junto com a espada, ou para a espada, o risco de morte, morrer, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Então as pessoas querem melhor. Eles não querem sofrer com Jesus. Eles acham que no mundo é melhor. Mas só que não é melhor estar no mundo sem Cristo. Ou se está com Cristo, mas está no mundo, não é melhor. Está pior que ofendendo a Deus. Olha, eles diziam uns aos outros:
queria escolher outro líder, fora Moisés e Arão. Vamos voltar para o Egito, vamos voltar para a ponta desse aí, irmão. Hoje, no caso do mundo, vamos voltar para o mundo, ou sair da verdadeira igreja, vamos constituir um líder, um outro pastor, vamos começar uma doutrina com nossa conta, com nosso jeito, vamos seguir a pegar as coisas da Bíblia, assim, mas mais é teoria de homem, para melhorar a nossa vida, que não fica tanto nos corrigindo. Ou seja, e Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Não é o que vocês estão pensando. Se o Senhor, olha bem, a promessa está no agradar o Senhor. Ó. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco, não os temais. Então, olha, agradar o Senhor, então vocês não temam, vamos confiar em Deus. Que Deus, mas o Senhor é falado, né? Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor. É para não ser rebelde é pessoa queixo duro, que não quer obedecer ao Senhor. Tem muitas pessoas que estão rebeldes, não quer obedecer a doutrina da igreja, mas é do Senhor. Aí ele falou, mulher, mas toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor. O Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que eu fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e te farei a ti povo maior e mais forte do que este. Vamos voltar lá de novo, lá em onde estava, em Hebreus. Então nós vemos aqui, né, já lemos um pouco, era só 3 e 4, enfim. Aqui no 11, a quem jurei, em Salmo, a quem jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Salmo 95, falei apenas Salmo 95. A quem jurei na minha ira, não entrarei no meu repouso. O maior pecado de todos foi o pecado da incredulidade, da rebeldia. Deus exige fé e os homens abandonam Deus. Deus exige fé e obediência. Precisamos obedecer os mandatos do Senhor. E abandonam, que eles abandonaram a Deus, e o povo abandona a Deus hoje. Por qualquer coisa, abandona o Senhor. Por qualquer coisa, abandona a igreja. Se fazer um gesto um pouquinho diferente, no caso do pastor, pregador, não sei, ou irmão, abandona a igreja. Então, no deserto, Israel mostrou incredulidade na igreja. Eles morreram devido à incredulidade e não puderam entrar no repouso de Deus. Aqueles que se rebelaram contra o Senhor no deserto nunca entraram na terra prometida e nunca entrarão. O princípio foram uma advertência a Israel, para que não provocasse a Deus a ser excluído do repouso por ele, porque ele lhe tinha prometido. Esta mesma advertência é dada agora. Hebreus agora 3:8. Não endureçais os vossos corações como na provocação no dia da tentação do deserto. Hebreus.
Repetindo isso, mesma coisa na frase de lá. Então aqui apresenta uma palavra que a princípio foi dita como advertência para Israel, para que não provocasse a Deus. Se Deus agisse hoje com o povo, que nem agiu no passado, seria tragédia. O povo não é. O Deus tratava diferente, falava com o povo. Imagina, vocês vejam só como é que era a simplicidade de Moisés, Arão, aquele povo, como que eles, era a cultura deles. Os irmãos, hoje eles são tudo civilizados. Naquele tempo eles não tinham as economias que tem hoje, carro bom, casa boa. Você imagina só. Eu pego a lembrar de uma dos meus avós, o sistema deles, a cultura deles, do meu avô, da minha avó, as vestes deles, o traje deles, o jeito de conversar, como que ele era. O modo era completamente diferente de hoje. Não tinha vaidade, não tinha as coisas de hoje. Agora você imagina no tempo, no princípio do Antigo Testamento desse povo de Israel, de Moisés. Não tinha escola, mas Deus falava com eles. Então eles advertem até hoje para os dias atuais também, para não endurecer os vossos corações, não dando ouvido às suas advertências de Deus. 9. Onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Primeiro, tentaram a Deus, através de não acreditar. Incredulidade, eu não acredito, dá de ombro, dá de costas, nada. Não dá preço, não dá crédito. Então, isso é rebelião, rebeldice. Provaram e depois expressaram credulidade para Deus. A advertência estava ao redor deles, com respeito ao poder milagroso de Deus, que manifestou diariamente para eles, estendendo-se por 40 anos, mas ainda eles não creram. E hoje, às vezes, Deus dá 40 anos para a pessoa e ela não se arrepende. Hoje Deus dá 40 anos, dá 50 anos, dá 80, 90, até 100 anos. Deus dá, mas Deus dá, Ele já deu, cara. Deus sabe se a pessoa vai converter ou não. Para Ele não ter desculpa, então Deus deu vida e deu capacidade para entender e preparou alguém que empregasse, que ensinasse, deu o filho dele para morrer numa cruz, para pagar a dívida alta que o homem tinha com Deus, dessa de ter preso. Por isso me indignei contra esta geração, e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Erram no seu coração. Coração da alma, esse coração aqui. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Isso aqui é figurado, aqui mostrando um propósito decidido de Deus, que não entrarão no meu repouso. Aqui, para nós, hoje o repouso é um repouso particular, é de cada um é responsável. O que corresponde a Canaã, hoje, a futura, o reino milenar, um milênio, sendo sem dúvida considerado o repouso de Cristo, proporcionado pela salvação. Para entrar no milênio, para morar no milênio, primeiramente tem que aceitar Jesus Cristo. Se não aceitar Jesus Cristo, nesta vida não entra no milênio, no reino milenar com Cristo. Vai entrar muitos que já morreram com o corpo glorificado, e muitos vão entrar com o corpo na
natural, como nós estamos aqui, mas regenerado. Não foi regenerado pela fé, que pela fé não aceitaram Jesus. Que quem não aceitar Jesus pela fé, antes de Jesus vir, quando ele vir, aquele que já aceitou pela fé, ele vai ser transformado num abrir e fechar de uma piscada de olho. Quer dizer que ele morre, o corpo aí recebe o corpo glorificado. Agora aquele que não foi por fé, ele viu Jesus nos ares e muito, para começar nos judeus, na conversão de Israel, no remanescente. Então, eles vão se crer por vista. Eles não vão ter o privilégio de entrar no milênio com o corpo glorificado, entrar no corpo natural, como nós estamos aqui. E também, muitos gentios, estrangeiros que não é judeu de todas as raças, mas a toda a raça, todas as nações que existem hoje, vai entrar no milênio. Mas o milênio vai ser aqui mesmo, vai ser uma reforma. E depois, no final, o novo céu e a nova terra, depois do milênio. Então, nós vemos também, irmão, que tem duas pessoas, dois homens de Deus, os irmãos sabem, eles não provaram a morte. Um foi Enoque, foi arrebatado. Onde que está? Ele não morreu, Deus levou. E Elias também foi arrebatado. Acho que está em Segunda Reis, Crônica, acho que é Segunda Reis, que não atravessava você viu uma carruagem, parece assim, não faz memória, né? Sumiu, arrebatou. Eles estão vivos, corpo em algum lugar. Lá no céu eles não estão corpo glorificado, não estão no céu. Eles não estão. Você sabe o que vai acontecer com ele? Quando tiver a grande tribulação, que neste mundo, olha bem para vocês verem, quando passar a metade da grande tribulação, eles vão falar duas testemunhas do Apocalipse. Eles vão testemunhar. Aí eles vão ser mortos pelo anticristo. Vão morrer. Aí eles vão ser ressuscitados na primeira ressurreição. Vão ser glorificados. Eles vão completar a obra. Não tem como deixar testemunho. Eu já ouvi alguém pastor falar: Deus sabe na época que vai ser alguém. Não pode ir esses dois. Porque essa testemunha, a Bíblia não fala o nome dele. Pela lógica humana, pelo entender, tem que ser porque quem fez as primícias que dormem foi só Jesus, o Messias. Presta bem atenção nisso, ele que ressuscitou. Agora esses dois não morreram. Então, a hora esgotou. Então vamos parar aqui no versículo 12, né? Aí outras vezes. Diante continua, se Deus permitir. Então vamos louvar novamente. Está dormindo? Vamos despedir. Que Deus abençoe nós aqui. E à noite, leve nós a oração. Ora, vamos, já que cantou 287, vamos cantar o canal 286.
Ore, irmão Antônio. Santo Deus atuais, nós te agradecemos por esse momento, mais esse estudo, por esse dia, por a presença de cada um aqui, Senhor, cada família representada, nós pedimos que guarde o poderio dos anjos de Deus, o pastor, que se leve na processo da proteção, que volta no processo da casa, que seja, Senhor, assim feita a sua vontade, que seja dar tudo certo, dá no coração e fazemos. Pedimos o favor do povo da noite, que o Senhor possa trazer as pessoas para estar no nosso meio, todos possam ouvir, falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nessa cidade, Senhor, que possa sentir o desejo do coração de servir e honrar. Tudo isso com perdão dos nossos pecados, no nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.